Deram-lhes 10 minutos para sair do gueto. Ela levou 9 para esconder 23 pessoas. Real, 1942. O alto-falante chiou uma vez antes de a voz surgir. Eram 6h42 da manhã de 12 de agosto de 1942, no gueto de Varsóvia. E a voz que saiu do alto-falante era a voz de alguém que anuncia algo com a indiferença de quem já anunciou a mesma coisa muitas vezes, e para quem as palavras já perderam qualquer peso que pudessem ter tido na primeira vez em que foram ditas. A voz disse que todos os moradores do Bloco 17 deveriam se apresentar no ponto de concentração da Rua Miła dentro do prazo de 10 minutos, com no máximo 10 quilos de bagagem por pessoa, e que qualquer pessoa encontrada no bloco depois de expirado esse prazo seria considerada em resistência e tratada como tal, que era a forma burocrática de dizer que seria fuzilada no lugar onde fosse encontrada. 10 minutos. No número 4 da Rua Niska, no segundo andar do Bloco 17, uma mulher de 31 anos chamada Hannah Spillman ouviu o anúncio com o rádio transistor colado ao ouvido, embora o volume do alto-falante da rua fosse suficiente para ser ouvido sem transistor de qualquer ponto do edifício. Hannah estava esperando aquele anúncio havia 2 semanas. Não aquele anúncio específico, naquele dia específico, mas sim esse tipo de anúncio em algum dia daquele verão. Porque os rumores que circulavam pelo gueto desde julho eram suficientemente consistentes e suficientemente detalhados para que qualquer pessoa disposta a ouvi-los com honestidade soubesse que o que estava acontecendo com os transportes para o leste não era o que as autoridades de ocupação diziam que era. Por isso, Hannah estava preparada havia 2 semanas. Guardou o transistor no bolso do avental, atravessou o apartamento em 4 passos e abriu a porta que dava para o corredor do prédio. Gritou 2 palavras no corredor, apenas 2 palavras, em Yiddish, que no corredor do número 4 da Rua Niska, naquele momento daquela manhã de agosto de 1942, significavam exatamente o que tinham de significar, sem necessidade de qualquer explicação adicional. As 2 palavras eram: é agora. Depois voltou ao apartamento, foi direto até a parede do fundo da cozinha, colocou as mãos na segunda tábua a partir da esquerda, na terceira fileira a partir do chão, empurrou no ângulo específico que acionava o mecanismo, e a seção da parede se abriu. Atrás havia um espaço de 2 metros de profundidade por 3 de largura e 1,80 m de altura, que Hannah havia construído com as próprias mãos ao longo de 6 semanas, enquanto os vizinhos dormiam ou acreditavam que dormiam, e que naquele momento estava vazio, porque Hannah havia aprendido nas semanas anteriores que manter o espaço vazio era a única forma de mantê-lo seguro no intervalo entre uma emergência e a seguinte. Olhou para o relógio. Eram 6h43. Ela tinha 9 minutos. Nesses 9 minutos, Hannah Spillman colocou naquele espaço 23 pessoas. Não uma por uma, não em ordem, não com tempo para explicações ou despedidas, nem para o tipo de organização que exige calma e tempo. Colocou-as ali com a urgência de alguém que está carregando um barco que afunda e sabe que precisa escolher o que cabe e o que não cabe, e que cada segundo de hesitação é um segundo que não tem. Às 6h52, com 1 minuto de margem antes do prazo anunciado, Hannah fechou o painel da parede. Foi até o ponto de concentração da Rua Miła com sua mala de 10 quilos, que estava pronta havia 2 semanas, e entrou na fila de pessoas que esperavam. Atrás da parede da sua cozinha, 23 pessoas ouviam a própria respiração no escuro. Hannah nunca chegou ao destino final do transporte. Mas essa é a parte da história que vem depois. Primeiro é preciso entender quem era Hannah Spillman.
Por que tinha uma parede falsa na cozinha e por que, em 9 minutos de uma manhã de agosto de 1942, conseguiu fazer o que fez com o tempo que tinha. Foi isso o que aconteceu. Parte 1. O mundo antes da escuridão. Quem era Hannah? Para entender Hannah Spillman, é preciso entender antes de tudo que ela era uma mulher que havia passado a vida inteira na interseção entre aquilo que o mundo esperava dela e aquilo que ela sabia que era capaz de fazer, e que essa interseção era um lugar desconfortável que aprendera a habitar com uma combinação de paciência exterior e determinação interior. Combinação que a maioria das pessoas que a conheciam superficialmente interpretava como tranquilidade, e que as pessoas que a conheciam bem interpretavam como algo completamente diferente. Interpretavam como preparação. Hannah Rachel Spillman nasceu em 3 de março de 1911, em Varsóvia, no bairro de Muranov, que então era um dos bairros de maioria judaica da cidade. Numa família que tinha a característica específica das famílias que alcançaram certa estabilidade econômica em uma geração e que, na geração seguinte, já não sabem exatamente o que fazer com essa estabilidade, porque não têm os modelos culturais das classes estabelecidas, mas tampouco os das classes que ainda lutam para alcançar essa mesma estabilidade. Seu pai, Mordechai Spillman, era alfaiate, o mesmo ofício que tivera o pai dele, e era um ofício com história na comunidade judaica de Varsóvia, porque a alfaiataria era um dos poucos trabalhos que os judeus tinham podido exercer com relativa liberdade no século anterior, o que significava que havia gerações de experiência acumulada e redes de relação construídas ao redor dela. Mordechai era bom no que fazia, com a bondade específica de quem não apenas sabe fazer as coisas, mas entende por que elas são feitas assim e não de outro modo. E essa compreensão dos princípios que sustentam a técnica era algo que tentou transmitir aos filhos com uma insistência que os filhos entenderam de maneiras diferentes. Hannah entendeu da forma que Mordechai não esperava, que era aplicando os princípios da alfaiataria a todo o resto, ao problema de como as coisas cabem nos espaços, ao problema de como os materiais disponíveis podem ser usados para fazer algo diferente daquilo para que foram originalmente concebidos, ao problema de como uma costura invisível pode ser mais resistente do que uma visível, porque a resistência real nem sempre está onde parece estar. Anos depois, quando os pesquisadores que documentaram seu caso lhe perguntaram como havia construído a parede falsa da cozinha sem formação técnica em carpintaria ou alvenaria, Hannah respondeu que havia construído a parede como teria feito o forro de um casaco, pensando no que aquela superfície precisava fazer por fora para parecer aquilo que deveria parecer, e no que precisava fazer por dentro para aguentar o que tinha de aguentar. Foi uma resposta que, a princípio, os pesquisadores acharam desconcertante, mas que com o tempo reconheceram como a descrição mais precisa possível do que ela havia feito. Estudou na escola do bairro até os 14 anos, o que era habitual para as meninas do seu meio nos anos 1920. E depois, trabalhou na oficina do pai como auxiliar, depois numa loja de tecidos do bairro, e mais tarde como costureira independente, quando já tinha clientela suficiente para se sustentar sem depender de um patrão. Em 1932, casou-se com Baruch Goldberg, comerciante de móveis usados que tinha um negócio pequeno, mas funcional, na rua Carmelica, e que era um homem de bom caráter e humor constante, que Hannah descrevia sempre que lhe perguntavam com a mesma frase. Era o tipo de homem que fazia as coisas difíceis parecerem menos difíceis do que eram, o que é uma habilidade mais rara do que parece e mais valiosa do que costuma ser reconhecida. Tiveram 2 filhos, David, em 1934, e Rivka, em 1937.
A família vivia no apartamento do número 4 da Rua Niska, em Muranov, o mesmo bairro onde Hana havia nascido. Num imóvel de 3 cômodos, que era pequeno para 4 pessoas, mas que Hana havia organizado com a eficiência de quem aprendeu que espaço não é uma quantidade fixa, mas uma função de como ele é usado. Essa compreensão do espaço como função do uso, que aprendera na oficina do pai e refinara ao longo de 2 décadas vivendo em apartamentos pequenos, seria a ferramenta central de tudo o que construiria depois. Quando os alemães chegaram a Varsóvia em setembro de 1939, Hana tinha 28 anos, 2 filhos de 5 e 2 anos e um marido com um negócio de móveis que nos dias seguintes à ocupação foi requisitado, depois fechado. E depois deixou de existir da maneira como as coisas deixavam de existir na Varsóvia ocupada. Não por um único ato definitivo, mas por uma série de decretos sucessivos que iam reduzindo o espaço do possível, até que o que restava era tão pequeno que já nem parecia um espaço. Baruch tentou reconstituir o negócio várias vezes, de diferentes maneiras. Primeiro, legalmente, dentro das restrições que ainda o permitiam, e depois de outras formas, quando as legais já não eram mais possíveis, com a criatividade improvisada do homem que tem uma família para sustentar e que se recusa a aceitar que a situação determine aquilo que é possível, porque aceitar isso seria aceitar tudo o mais que a situação queria impor. O gueto de Varsóvia foi oficialmente estabelecido em novembro de 1940. A família Goldberg-Spielmann foi transferida para ele, junto com o restante dos moradores judeus de Muranov, que era um dos bairros incluídos dentro do perímetro do gueto. De modo que, no caso de Hana e de sua família, houve a particularidade de o bairro, onde haviam vivido a vida inteira, ter se transformado em gueto ao redor deles, em vez de eles terem de se mudar para o gueto. Continuaram vivendo no mesmo apartamento, no número 4 da Rua Niska, mas o mundo em torno daquele apartamento agora era diferente de maneiras que iam além dos muros, dos controles e das restrições de circulação. Diferente de formas que Hana registrava todos os dias, com a atenção de alguém que sabe que aquilo que observa importa, embora ainda não saiba exatamente para quê. Foi durante o primeiro ano do gueto que Hana começou a construir a parede. Parte 2. O estopim. A decisão de construir a parede falsa não surgiu num momento dramático de revelação súbita, mas no processo gradual de observação e análise, que era a forma como Hana tomava todas as decisões importantes, acumulando informação, até que o peso dessa informação fizesse da conclusão a única possível, e não apenas uma entre várias. A informação que ela acumulou durante o primeiro ano do gueto tinha 2 fontes. A primeira era aquilo que via com os próprios olhos no gueto: a deterioração sistemática das condições de vida, as batidas que começaram sendo esporádicas e se tornaram regulares, os transportes que saíam do Umschlagplatz rumo ao leste carregados de pessoas e não voltavam. A maneira como o espaço do gueto ia sendo progressivamente reduzido por deportações que os alemães chamavam de reassentamentos e que as pessoas do gueto chamavam por nomes diferentes, conforme o quanto queriam ou conseguiam enxergar do que realmente significavam. A segunda era aquilo que ouvia das pessoas que sabiam mais do que ela, os membros das organizações de resistência que operavam no gueto e com alguns dos quais Hana tinha contato por meio de Baruch, que havia começado a colaborar de forma muito periférica com redes de distribuição de informação e de pequenas quantidades de suprimentos. O que essas 2 fontes, combinadas, lhe diziam era que, em algum momento que ela não podia prever com precisão, mas que podia antecipar com uma certeza que se tornava mais firme a cada semana que passava, haveria um instante em que a velocidade das deportações
ultrapassaria a capacidade de qualquer pessoa de se organizar com antecedência suficiente, e que esse instante exigiria que já estivesse pronto aquilo que fosse necessário para sobreviver, porque construí-lo no momento seria tarde demais. Essa conclusão a levou diretamente à pergunta prática sobre o que precisava construir. E a resposta para essa pergunta era a que ela vinha elaborando havia semanas, até cristalizar na noite de fevereiro de 1941, em que Baruch adormeceu na cama ao lado dela. Hannah se levantou, foi até a cozinha, acendeu a pequena lâmpada e passou 3 horas olhando para a parede do fundo. A parede do fundo da cozinha tinha características específicas que Hannah havia notado ao longo dos 9 anos em que morava naquele apartamento e que, naquele novo contexto, adquiriam um significado diferente do que haviam tido até então. A parede separava a cozinha do apartamento de um espaço morto entre aquele apartamento e o apartamento dos fundos do prédio. Um espaço de 2 metros de profundidade que existia por um erro de cálculo do arquiteto original, que havia projetado o bloco supondo que os apartamentos do lado da rua e os do lado do pátio teriam a mesma profundidade, quando, na realidade, os do lado do pátio eram mais curtos, e o espaço que sobrara havia simplesmente permanecido como espaço morto, sem função atribuída, sem acesso a partir de nenhum dos apartamentos. E há décadas era apenas ar preso entre paredes. Esse espaço tinha 2 metros de profundidade por aproximadamente 6 metros de comprimento, o que perfazia 12 metros quadrados de área que ninguém usava e cuja existência ninguém conhecia, a menos que tivesse acesso às plantas do edifício. Hannah as conhecia porque Baruch, em seus anos como comerciante de móveis, tivera de fazer estimativas de espaço em muitos apartamentos do bairro e adquirira o hábito de pedir as plantas quando elas existiam. E as plantas do número 4 da Rua Nisca estavam guardadas numa pasta no armário do quarto, junto com outros papéis do negócio. Naquela noite de fevereiro, Hannah estudou as plantas por 1 hora. Depois, foi até a parede do fundo da cozinha e a mediu com os braços estendidos, depois com uma fita métrica de costura que sempre trazia no avental. Os números batiam com as plantas. Do outro lado daquela parede havia 12 metros quadrados que não pertenciam a ninguém. 6 semanas depois, a parede tinha uma seção que se abria. O que Hannah construiu nessas 6 semanas não era diferente, em princípio, do que Helena Kuipers havia construído em Amsterdã, ou do que Alexander Beckman havia construído em Lviv. Mas era diferente na escala de tempo, nos recursos disponíveis e no nível de formação técnica de quem construía. E essas diferenças faziam com que o resultado fosse talvez ainda mais impressionante. Não apesar das limitações, mas precisamente por causa delas. Porque soluções, construídas com recursos limitados e em tempo limitado, têm uma economia de meios que soluções com mais recursos raramente alcançam. Os materiais ela tirou do próprio apartamento, dos móveis velhos de Baruch, que havia anos estavam no depósito esperando um reparo que nunca chegava, e que agora tinham uma função diferente e mais urgente. As madeiras desses móveis, tratadas com os óleos e tinturas que Hannah conhecia de seu trabalho como costureira, profissão na qual também aprendera a reparar estofados e, portanto, tivera de aprender algo sobre os materiais com que os estofadores trabalhavam. Podiam ser adaptadas para criar uma superfície que, do lado da cozinha, fosse indistinguível do restante da parede. O mecanismo de abertura era o elemento mais engenhoso e aquele que mais tempo lhe tomara para projetar, porque precisava cumprir 2 condições difíceis de conciliar. Tinha de poder ser operado rapidamente em situação de urgência e precisava ser completamente invisível em condição de inspeção. Resolveu isso usando o mesmo princípio que vira o pai usar para fechos ocultos dos armários de alfaiate.
nos quais a abertura se ativava ao pressionar um ponto específico do painel, num ângulo específico, o que produzia o movimento de uma peça interna que liberava o fechamento. A pressão e o ângulo eram a chave, e essa chave não podia ser deduzida por observação. Precisava ser ensinada, o que significava que apenas as pessoas a quem Hannah ensinasse poderiam abrir o painel por fora. Por dentro, o fecho era diferente e mais simples, porque por dentro a urgência podia ser outra. Uma pessoa presa ali dentro, que precisasse sair, tinha de poder fazê-lo mesmo sem conhecer o mecanismo externo. De modo que por dentro, o fecho era apenas uma trava simples de madeira, que podia ser deslizada com uma mão e fazia o painel abrir-se para o interior do espaço oculto. Terminou a parede em 4 semanas e passou mais 2 testando se ela aguentava, se a aparência era convincente, se o mecanismo funcionava em qualquer condição de temperatura e umidade. No dia em que a considerou pronta, contou a Baruch. Baruch olhou para ela por um momento. Depois foi até a parede, examinou-a de perto. Tentou encontrar a linha da abertura e não conseguiu. Tentou acionar o mecanismo sem sucesso por 2 minutos, até que Hannah lhe mostrou exatamente como fazer. Ele disse que era a melhor coisa que já tinha visto na vida. Hannah respondeu que esperava nunca ter de usá-la. Baruch disse que também esperava. Abraçaram-se na cozinha vazia diante da parede que parecia não ter nada atrás, e ambos sabiam que a esperança era uma coisa boa, mas que a parede era melhor. Parte 3. O sistema. 9 minutos e 23 pessoas. Os 9 minutos de 12 de agosto de 1942 não foram resultado de um plano específico para aquele dia, mas a aplicação de um sistema que Hannah desenvolvera e refinara ao longo de meses de antecipação metódica do momento exato em que os 9 minutos chegariam. O sistema tinha 4 componentes, que Hannah identificara como os 4 problemas que precisavam estar resolvidos antes que a emergência chegasse, e não durante ela, porque durante a emergência não haveria tempo para resolver problemas, apenas para executar soluções. O primeiro componente era a informação, especificamente o tempo de aviso antes de uma evacuação forçada. Hannah havia estabelecido, nos meses anteriores, uma rede informal de observação com 5 pessoas do prédio e do bloco vizinho, cuja função era exatamente essa: fornecer aviso antecipado de qualquer atividade da SD ou das forças auxiliares que pudesse preceder uma evacuação. 5 pessoas era o número que Hannah havia calculado como o mínimo para garantir cobertura contínua dos pontos de observação relevantes, que eram a esquina da Rua Miwa com a Rua Niska, a entrada do edifício e a janela voltada para o Beco dos Fundos, sem que o número fosse tão grande a ponto de se tornar impossível coordená-lo com discrição. Na manhã de 12 de agosto, essa rede não funcionou como fora concebida, porque a evacuação chegou sem os indicadores prévios habituais, sem o aumento da presença de forças auxiliares nas ruas que normalmente precedia as operações de deportação no Bloco 17. Veio diretamente pelo alto-falante, às 6h42, o que significou que Hannah não teve mais aviso do que qualquer outra pessoa. 10 minutos. O segundo componente era a lista. Havia semanas, Hannah mantinha uma lista mental atualizada de quantas pessoas deveriam entrar no espaço oculto em caso de emergência. Quem eram essas pessoas? Em quais apartamentos moravam? E quanto tempo cada uma levaria para ir do seu apartamento até a cozinha de Hannah? A lista não estava escrita, porque escrevê-la seria criar uma prova que, em mãos erradas, poderia ser usada de formas que nenhuma precaução física conseguiria neutralizar. Ela estava na cabeça de Hannah, com a precisão de alguém que repetiu os mesmos dados tantas vezes que eles se transformaram em memória muscular. O tipo de conhecimento que não precisa ser recuperado de lugar nenhum, mas simplesmente está disponível
quando é necessário. Naquele momento, a lista tinha 23 pessoas. Nem sempre tivera 23. Havia começado com 8, os membros da família mais próxima e 2 vizinhos de confiança. E crescera gradualmente, à medida que Hannah avaliava outras pessoas do bloco como confiáveis, capazes de seguir instruções sob pressão e com necessidade real de proteção que o espaço disponível pudesse comportar. 23 era o limite que o espaço de 12 metros quadrados podia acolher com o mínimo de dignidade que Hannah considerava inegociável. Porque havia aprendido que pessoas em condições de dignidade mínima são mais capazes de manter o controle do que pessoas em condições que violam essa dignidade. Mesmo quando o medo é o mesmo. O terceiro componente era o sinal. As 2 palavras em Yiddish que Hannah gritara no corredor, "é agora", eram o sinal que havia combinado com todas as pessoas da lista. E que cada uma delas entendia como a instrução de largar imediatamente o que estivesse fazendo, pegar apenas aquilo que estivesse ao alcance da mão naquele instante e ir diretamente para a cozinha de Hannah sem parar por nada. O sinal sonoro, o grito no corredor, era deliberado e não acidental. Hannah havia considerado sistemas de sinal mais discretos, batidas nas paredes ou mensagens passadas de porta em porta, e os descartara porque numa situação de 10 minutos, discrição era um luxo que não podia se permitir. O que a situação exigia era velocidade. E a velocidade exigia que o sinal fosse inequívoco e imediato, ainda que em troca sacrificasse a discrição. O quarto componente era o treinamento. Nas semanas anteriores, Hannah organizara 2 ensaios do que chamava de exercício da parede, com o pretexto, nos 2 casos, de verificar se o mecanismo funcionava corretamente, mas que, na prática, eram ensaios do processo completo. Quem entrava em que ordem, como as pessoas se organizavam dentro do espaço para maximizar a quantidade que podia caber. O que acontecia com crianças pequenas e com idosos que precisavam de mais tempo para se mover. Esses ensaios lhe haviam dado dados precisos sobre quanto tempo o processo completo exigia. O tempo era de 8 minutos e 20 segundos com todas as 23 pessoas. Restavam-lhe 40 segundos de margem em relação ao prazo de 9 minutos, que estabelecera como máximo possível, deixando 1 minuto de folga sobre o prazo oficial de 10. 40 segundos de margem. Era isso o que ela tinha. No dia 12 de agosto, às 6h43, quando Hannah gritou as 2 palavras e começou o processo real, as coisas não aconteceram exatamente como nos ensaios. Porque as coisas nunca acontecem exatamente como nos ensaios quando há diferença entre o ensaio e a realidade. É que no ensaio, ninguém morre se algo dá errado. Houve uma mulher idosa que chegou à cozinha de Hannah andando mais devagar do que ela havia calculado. Porque naquela manhã, seus joelhos estavam piores do que nos ensaios. Houve uma criança de 3 anos que chorava e cuja mãe não conseguia calar. Porque a criança não entendia que precisava ficar em silêncio e não havia tempo para explicar. Houve um homem que chegou sem os documentos, que Hannah havia dito para trazer se fosse possível, e quis voltar para buscá-los. E Hannah o impediu com uma firmeza que não admitia negociação. Houve também algo que nunca ocorrera em ensaio nenhum, e que Hannah não havia antecipado. Porque é o tipo de coisa que não se pode antecipar até que aconteça. Quando faltavam 2 minutos para o fim do tempo, com 16 pessoas já dentro do espaço e 7 ainda na cozinha esperando a vez, apareceu na porta da cozinha uma pessoa que não estava na lista. Era uma vizinha do 3º andar que Hannah conhecia de vista, mas com quem só havia trocado palavras no corredor, e cujo nome levou 1 segundo para lembrar. Chamava-se Lena e tinha talvez 45 anos. Chegara à cozinha de Hannah
porque era a única porta aberta no segundo andar, e porque o instinto das pessoas em perigo as leva em direção às portas abertas. Trazia a filha pela mão. A filha devia ter uns 12 anos. Hannah olhou para as duas exatamente pelo tempo de que precisou para tomar a decisão que precisava tomar naquele instante. Faltavam 2 minutos. Havia espaço para mais 2 pessoas. A margem de 40 segundos que tinha em relação ao tempo máximo cobria exatamente aquelas 2 pessoas adicionais, se entrassem imediatamente. Fez um gesto para Lena e a filha em direção à abertura na parede. As duas entraram, às 6h52, com 23 pessoas lá dentro, mais Lena e a filha, totalizando 25. Hannah fechou o painel da parede. Foi até o ponto de concentração da Rua Miwa com sua mala de 10 quilos, que pesava exatamente 10 quilos, porque Hannah havia conferido o peso toda semana, durante o mês anterior, para garantir que não excedesse o limite que pudesse torná-la problemática. Chegou ao ponto de concentração 35 segundos antes de o prazo expirar. Werner já havia chegado. E David e Rivka também. Baruch não. Parte 4. As revistas. O apartamento que nunca revelou seu segredo. O que aconteceu com Baruch Goldberg na manhã de 12 de agosto de 1942 é a parte da história que Hannah nunca conseguiu reconstruir completamente. Porque não havia testemunhas do que ocorrera entre o momento em que ela gritou o sinal no corredor e o momento em que chegou ao ponto de concentração e não encontrou o marido. O que soube depois, por meio de pessoas que haviam estado em diferentes partes do edifício naquela manhã, foi que Baruch saíra do apartamento na direção oposta à da cozinha de Hannah, em direção à escada que descia para o térreo, por uma razão que ninguém pôde explicar com certeza, mas que as pessoas que o conheciam atribuíam a mesma característica que o definira a vida inteira. Quando havia pessoas em perigo, seu instinto era ir ao encontro do perigo para ver se podia fazer alguma coisa e não se afastar dele. Baruch Goldberg foi deportado no transporte de 12 de agosto de 1942. Nunca voltou. Hannah chegou ao ponto de concentração. Esperou pelo transporte com as crianças ao seu lado e, quando chegou o momento de subir no vagão, fez aquilo que vinha planejando fazer havia semanas. Caso o sistema funcionasse como deveria funcionar, não subiu. Tinha preparado para aquele momento um conjunto de documentos que a identificavam como trabalhadora de uma das fábricas que os alemães haviam estabelecido no gueto para a produção de materiais militares e que ofereciam uma justificativa oficial para que permanecesse no gueto em vez de ser transportada. Os documentos eram parcialmente falsos e parcialmente reais, porque Hannah de fato trabalhava nessa fábrica, que era uma das que a resistência considerava oferecer certa proteção contra a deportação imediata. E ela os obtivera por meio dos contatos de Baruch, nas semanas anteriores, precisamente para aquele momento. O oficial que revisou seus papéis olhou para eles pelo que pareceu tempo demais. Depois, os devolveu e fez um gesto para o lado das pessoas que não subiam no transporte. Hannah pegou as crianças pelas mãos e saiu da fila. Voltou ao apartamento do número 4 da Rua Niska 3 horas depois, quando a atividade em torno do ponto de concentração já havia diminuído o suficiente para que circular pelo bloco fosse possível sem o risco máximo do período imediatamente posterior a uma operação de deportação. Foi até a cozinha. Deu o padrão de batidas. Do outro lado, vieram 2 batidas lentas. Abriu o painel. As 25 pessoas saíram. Naquele momento, ela ainda não sabia que Baruch não voltaria. Soube 2 dias depois, quando a informação que circulava pelo gueto sobre o transporte do dia 12 se tornou suficientemente específica para que não restasse qualquer dúvida. Não disse isso a ninguém naquele momento.
tinha 25 pessoas que haviam saído do espaço oculto e que precisavam se reorganizar. E Hannah precisava coordenar essa reorganização e não podia fazê-lo se permitisse a si mesma processar, naquele instante, aquilo que sabia sobre Baruch, porque processar aquilo exigiria um tipo de tempo que ela não tinha. Processaria depois. Mas esse depois ainda não havia chegado, porque havia trabalho a fazer agora. E o trabalho era o que sempre existia quando o agora exigia que aquilo que precisava ser feito fosse feito. Durante os 6 meses seguintes, até que a revolta do gueto de Varsóvia, em abril de 1943, alterou fundamentalmente a situação no gueto e dispersou as pessoas que vinham usando o sistema de Hannah para as catacumbas e os bunkers que a resistência havia construído sob o gueto. O espaço oculto atrás da parede da cozinha foi usado em outras 6 ocasiões. O apartamento foi revistado 3 vezes nesse período. Na primeira vez, em setembro de 1942, foram 2 auxiliares da polícia judaica que faziam verificações de apartamentos no bloco. Não foram até a cozinha. Limitaram-se a verificar se os papéis dos moradores registrados estavam em ordem e a olhar cômodo por cômodo desde a porta, sem entrar. Na segunda vez, em dezembro de 1942, foi um oficial alemão acompanhado por um intérprete, que fazia uma inspeção dos apartamentos do Bloco 17, como parte de uma operação mais ampla de verificação do estado das instalações. O oficial inspecionou todos os espaços do apartamento, inclusive a cozinha. Passou pelo menos 2 minutos na cozinha, olhando as paredes e os móveis, com a atenção de alguém que procura inconsistências estruturais. E não encontrou nada. Havia 7 pessoas no espaço oculto durante essa inspeção. A terceira vez foi em fevereiro de 1943, e foi a que mais se aproximou do desastre, porque o agente que chegou não era um oficial fazendo uma inspeção de rotina, mas alguém que havia recebido informação específica sobre o Bloco 17 e que visitou o apartamento com a atitude de quem vem confirmar algo que já sabe. Foi direto à cozinha, quando Hannah o levou ao apartamento, e passou 12 minutos examinando a parede do fundo com uma atenção que Hannah reconheceu como a atenção de alguém com conhecimento técnico de construção, porque procurava nos lugares certos. As juntas entre painéis, os pontos onde um fecho oculto poderia estar integrado à estrutura. Não encontrou o mecanismo, porque o mecanismo estava integrado num ponto da parede que não parecia ser um ponto de fechamento, mas apenas um nó da madeira do painel. Uma irregularidade natural que qualquer inspetor identificaria como variação do material e não como elemento funcional do sistema. Isso havia sido um projeto deliberado de Hannah, que passara dias procurando no armário de Baruch tábuas de madeira com nós em posições que pudessem servir como pontos de ativação do mecanismo, sem parecer selo. O agente foi embora, sem ter encontrado o que procurava. Havia 11 pessoas no espaço oculto durante aqueles 12 minutos. Parte 5. As pessoas. As vidas por trás dos 9 minutos. Das 25 pessoas que entraram no espaço oculto em 12 de agosto de 1942, Hannah conseguiu reconstruir o destino de 19 nos anos do pós-guerra, quando os sobreviventes começaram a se procurar, a se encontrar e a contar o que haviam vivido com a urgência específica de quem guardou algo por tempo demais e finalmente precisa dizê-lo. 14 das 19 haviam sobrevivido à guerra. 5 não. Das 5 que não sobreviveram, 3 morreram durante a revolta do gueto, em abril de 1943, quando o sistema de Hannah deixou de ser capaz de proteger alguém, porque o gueto se transformou em campo de batalha e os bunkers da resistência substituíram os esconderijos individuais como forma de sobrevivência. Uma morreu nas semanas posteriores à revolta, durante a evacuação pelos esgotos.
Uma morreu num campo de concentração, para o qual foi enviada depois de ser capturada fora do gueto, com documentos que não resistiram ao escrutínio de uma verificação especialmente minuciosa. Lena e sua filha, as duas que Hannah incorporou à lista nos 2 minutos finais da manhã de 12 de agosto, sobreviveram ambas. Lena morreu de causas naturais em Israel, em 1981. Sua filha, que se chamava Miriam e tinha 12 anos quando Hannah a olhou pelo exato tempo necessário para tomar uma decisão que Miriam só muito mais tarde soube que havia sido uma decisão. E não simplesmente o gesto de lhe abrir a porta. Tornou-se médica, especializada em pediatria, e trabalhou em Tel Aviv até se aposentar, em 2001. Miriam foi a pessoa que mais falou extensamente sobre sua experiência nos anos posteriores, não porque tivesse sido a mais afetada, mas porque foi quem processou o que lhe aconteceu com mais tempo e mais recursos, e encontrou uma estrutura a partir da qual falar daquilo que era, ao mesmo tempo, honesta quanto ao terror e honesta quanto àquilo que o terror não conseguira apagar. Numa entrevista publicada em 1989, quando tinha 59 anos, Miriam descreveu os 9 minutos de 12 de agosto, do ponto de vista da menina de 12 anos que era naquela manhã. Disse que o que lembrava com mais clareza não era o medo, embora o medo estivesse ali, mas a mão de Hannah em suas costas quando entrou no espaço oculto. Uma mão que empurrava com a gentileza específica de quem está com muita pressa. Mas sabe que essa pressa não pode ser transmitida diretamente a uma menina de 12 anos. Porque a pressa transmitida diretamente produz pânico. E o pânico era justamente aquilo que elas não podiam se permitir. Disse que essa mão, a mão de uma mulher que tinha 9 minutos para salvar 23 pessoas e que, em 2 desses minutos, encontrou a forma de fazer com que a pressa não parecesse abandono, mas cuidado. Era o detalhe que carregara na memória por 47 anos, com uma precisão que nenhum outro detalhe daqueles minutos possuía. Disse que passara muitos anos pensando por que justamente aquele detalhe e que a conclusão a que chegara, reconhecendo que podia ser uma conclusão de médica buscando lógica, onde havia simplesmente humanidade, era a de que a mão de Hannah lhe havia dito algo que as palavras não teriam conseguido dizer no tempo disponível. Havia-lhe dito que alguém sabia que ela estava ali e que esse alguém tinha tirado uma fração de segundo dos seus 9 minutos para que ela soubesse disso. Que isso bastava. Que em certas circunstâncias, disse Miriam na entrevista, o que diferencia alguém que sobrevive de alguém que não sobrevive é exatamente isso. Não os recursos materiais, não o plano mais sofisticado, mas saber que alguém percebeu que você está ali e considerou que você importa. Hannah nunca leu essa entrevista. Morreu em 1987, 2 anos antes de ela ser publicada. Mas Miriam a procurou em 1968, a primeira vez em que pôde voltar à Polônia vindo de Israel. E passaram um dia juntas em Varsóvia, que então já não tinha gueto, nem bloco 17, nem número 4 da Rua Niska. Porque a revolta e os bombardeios de represália haviam arrasado o bairro, e o que restava era uma mistura de ruínas e construções novas, onde o traçado original das ruas era quase impossível de identificar. Caminharam por onde as ruas tinham estado. Nenhuma das duas tentou encontrar exatamente o lugar onde ficara o número 4. Procuraram-no com os olhos, mas deixaram-no sem encontrar, porque encontrá-lo exatamente não teria acrescentado nada, e não encontrá-lo tampouco tirava nada. No fim do dia, num café perto do rio, aonde tinham ido porque era o lugar menos associado ao que haviam vivido, Miriam perguntou a Hannah se, nos 2 minutos finais, quando Lena e ela apareceram à porta,
Ela havia hesitado. Hannah a olhou por um momento. Disse que não tinha hesitado, que havia calculado o tempo e o espaço, e que os números fechavam, e que quando os números fecham a dúvida, não tem objeto. Miriam respondeu que aquilo era uma resposta de engenheira. Hannah disse que talvez fosse. Depois disse que a verdade era que havia calculado os números em 1 segundo, que os números fechavam e que, quando os números fecham, às vezes sobra espaço para uma coisa a mais, que se chama sim, e que não precisa de justificativa maior do que essa. Miriam disse que essa sim era uma resposta humana. Hannah respondeu que esperava que fosse. O caso de Dawid, o filho mais velho de Hannah, que tinha 8 anos em agosto de 1942 e que estivera no espaço oculto naquela primeira manhã, junto com a irmã Hilka, de 5 anos, foi documentado com mais detalhe pelo próprio Dawid numa série de conversas com pesquisadores do Instituto Histórico Judaico de Varsóvia, realizadas nos anos 1990, quando Dawid já tinha mais de 60 anos e vivia em Cracóvia, onde passou toda a sua vida adulta. O que Dawid lembrava dos 9 minutos era diferente do que Miriam lembrava, porque era a memória de alguém que tinha 8 anos em vez de 12, e para quem o processo havia sido assimilado não a partir da compreensão parcial do adolescente, mas da incompreensão quase total da criança que observa os adultos fazendo coisas urgentes e aprende que as coisas urgentes se fazem de certa maneira, embora não entenda por quê. O que lembrava com mais clareza era a voz da mãe no corredor, as 2 palavras, e a forma como aquela voz não era a voz de quando algo estava errado, mas a voz de quando algo precisava ser feito. Que eram 2 vozes diferentes que Dawid aprendera a distinguir desde pequeno, porque sua mãe tinha aquela característica das pessoas que distinguem entre a urgência que paralisa e a urgência que mobiliza, e usava uma voz diferente para cada uma. Disse que, quando ouviu as 2 palavras no corredor, soube que precisava se mover e que não precisava ter medo de se mover, porque o medo ficava para quando a voz dizia que algo estava errado, e aquela voz não era essa. Os pesquisadores lhe perguntaram se aquilo era uma lembrança precisa ou uma reconstrução posterior. Dawid respondeu que não sabia, mas que a distinção lhe parecia menos importante do que a pergunta sobre o que havia feito com essa lembrança, precisa ou reconstruída, ao longo da vida, e que o que havia feito era usá-la como modelo toda vez que precisou fazer algo urgente e difícil. A voz da mãe no corredor de um prédio que já não existia, dizendo-lhe que era preciso se mover e que era preciso se mover sem medo, porque o medo ficava para outro momento. Disse que era o modelo de liderança mais eficaz que conhecera em 70 anos de vida. Parte 6. A crise final. A noite em que o sistema encontrou seu limite. Em janeiro de 1943. 6 meses depois de 12 de agosto e 3 meses antes da revolta do gueto, o sistema de Hannah enfrentou a situação para a qual não havia sido projetado e que sistema algum pode antecipar completamente. Porque é a situação em que os parâmetros do sistema são ultrapassados pela realidade que ele tentava administrar. A realidade era a seguinte: o número de pessoas que precisavam de proteção no bloco 17 era, naquele momento, maior do que o número de pessoas que o espaço oculto de 12 metros quadrados podia acolher. Não foi uma situação que surgiu de forma abrupta, mas gradual, resultado de meses de deportações que foram reduzindo o número de moradores do bloco de maneiras que não eram simplesmente aritméticas, mas afetavam a estrutura social do bloco. Quem estava e quem já não estava, quais famílias haviam sido desfeitas pela deportação e quais tinham ficado fragmentadas, com alguns membros dentro e outros fora. O que acontecera
era que pessoas que não estavam na lista original de Hannah haviam chegado ao bloco por causa da fragmentação e da redistribuição produzidas pelas sucessivas deportações. Pessoas que, em muitos casos, eram parentes de gente da lista e que, portanto, tinham alguma conexão com o sistema, embora Hannah não as tivesse incorporado formalmente a ele. Em janeiro de 1943, Hannah calculava que havia no bloco aproximadamente 45 pessoas que, em caso de uma nova operação de deportação, precisariam do espaço oculto. O espaço podia acolher com segurança 25. A diferença era de 20 pessoas. Hannah passou 2 semanas encarando esse cálculo com a honestidade que era sua maneira de encarar todos os cálculos difíceis, sem procurar formas de fazer os números dizerem algo diferente do que diziam. E ao fim dessas 2 semanas, chegou a uma conclusão que talvez tenha sido a coisa mais difícil que fez em toda a guerra. Porque exigia não fazer algo. E não fazer é mais difícil do que fazer. A conclusão era que não podia ampliar o espaço sem comprometer sua integridade estrutural. E que não podia comprometer sua integridade estrutural, porque a integridade do espaço era o que havia protegido as 25 pessoas de 12 de agosto e as 11 pessoas durante a revista de fevereiro. E qualquer comprometimento nessa integridade era um risco que ela não podia aceitar para as pessoas que o espaço ainda podia proteger. O que podia fazer, e fez, era aquilo que vinha fazendo desde o início: preparar as pessoas que conhecia para que pudessem se proteger de maneiras que não dependessem exclusivamente do espaço oculto da sua cozinha. Passou as semanas seguintes trabalhando com as pessoas do bloco que não estavam em sua lista, para conectá-las a outras redes e a outros recursos de proteção no gueto. Não porque tivesse acesso especial a essas redes, mas porque havia passado meses acumulando informação sobre o que existia, onde existia e como se chegava até lá, e porque essa informação agora tinha uma aplicação concreta. Não conseguiu proteger todos os que precisavam de proteção. Isso era impossível, e Hannah sabia. Mas conseguiu proteger os que podia proteger e ajudar aqueles que não podia proteger diretamente a encontrar outras formas de proteção que talvez funcionassem e talvez não, mas que eram melhores do que não ter nenhuma. Quando a revolta do gueto começou, em 19 de abril de 1943, o sistema de Hannah já não era operacional em seu sentido original, porque o gueto havia se tornado uma zona de combate, onde as categorias anteriores, as revistas, as evacuações, os transportes, haviam sido substituídas pelo confronto direto e pela destruição sistemática dos edifícios por parte dos alemães, como método para eliminar os bunkers, onde a resistência e os civis haviam se refugiado. Hannah e seus 2 filhos saíram do gueto pelos esgotos na segunda semana da revolta, usando uma rota que havia sido organizada pela resistência do gueto e que se conectava à rede polonesa do lado de fora, que ajudava os sobreviventes a se esconder na Varsóvia Ariana. Os 3 viveram em diferentes esconderijos em Varsóvia durante o ano e meio seguinte, até a libertação da cidade pelo Exército Vermelho, em janeiro de 1945. O apartamento do número 4 da Rua Niska foi destruído durante a revolta. A parede da cozinha, com o espaço oculto atrás dela, também foi destruída. O que restou foi aquilo que Hannah carregava na cabeça e nas mãos: a compreensão de como os espaços podem ser usados para algo diferente daquilo que aparentam, de como materiais comuns podem ser combinados para criar proteção, de como 9 minutos bem preparados podem ser suficientes quando a preparação começa meses antes do momento em que esses 9 minutos chegam. Parte 7. O legado. O que restou dos 9 minutos. Hannah Spillman, que retomou o sobrenome de solteira depois da guerra, como tantas pessoas que haviam perdido aqueles que lhes deram o sobrenome que carregavam,
Viveu em Varsóvia depois da guerra com Dawid e Rivka, que cresceram na cidade reconstruída e se tornaram adultos na Polônia do pós-guerra, com tudo o que isso significava em termos dos referenciais disponíveis para compreender o que haviam vivido. Durante anos, ela não falou extensamente sobre o que fizera. Não porque escondesse, mas porque viver na Polônia do pós-guerra sob o governo comunista criava suas próprias complexidades em torno da memória da guerra e, especificamente, da resistência judaica. Complexidades que faziam com que as histórias pessoais ou se acomodassem aos quadros narrativos disponíveis, ou permanecessem no silêncio privado das pessoas que não encontravam um quadro em que coubessem. O quadro que Hannah encontrou para a sua história foi o mais simples de todos os disponíveis: o quadro da praticidade. Quando lhe perguntavam, falava do que fizera em termos de problemas e soluções, de espaço e tempo, de materiais e pessoas, com a mesma voz com que falaria de um trabalho de costura difícil que exigira encontrar maneiras criativas de usar o tecido disponível. Esse enquadramento desconcertava as pessoas que esperavam algo diferente, mais dramático, mais carregado da emoção que a escala do ocorrido parecia exigir. E Hannah se habituara a essa decepção sem se sentir obrigada a corrigi-la. Disse uma vez, na única entrevista longa que concedeu em vida, publicada pela revista do Instituto Histórico Judaico de Varsóvia, em 1979, quando Hannah tinha 68 anos, que a coisa mais difícil da manhã de 12 de agosto de 1942 não tinham sido os 9 minutos, mas o minuto seguinte, o minuto em que fechara o painel, pegara a mala, saíra para o corredor do edifício, descera as escadas e caminhara até o ponto de concentração da Rua Miła. Esse minuto, disse ela, foi o minuto em que teve de deixar de ser a pessoa que protegia 25 pessoas na sua cozinha e se transformar na pessoa que caminhava até o ponto de concentração com uma mala e papéis que esperava que fossem suficientes. E o mais difícil desse minuto não era o medo, que estava ali, mas a transição, passar do fazer para o ser, da ação para a representação, da pessoa que constrói a parede para a pessoa que age como se não houvesse parede. Disse que essa transição só era possível se a pessoa que construía a parede e a pessoa que agia como se não houvesse parede fossem a mesma pessoa, com o mesmo nível de convicção sobre o que fazia. Disse que o que lhe permitira fazer essa transição em 1 minuto fora ter passado meses sendo as duas pessoas ao mesmo tempo, praticando ser a pessoa comum que vive num apartamento comum enquanto construía a parede, integrando as duas identidades em vez de separá-las. Disse que era isso que o sistema exigia, mas que também era, retrospectivamente, o que a havia mantido inteira como pessoa durante aqueles anos. Que as duas coisas eram a mesma coisa. Que o sistema era ela e ela era o sistema. E que essa identidade entre a pessoa e aquilo que a pessoa constrói era talvez a única maneira de sustentar algo assim, pelo tempo que fosse preciso sustentá-lo. Em 1982, 5 anos antes da morte de Hannah, Yad Vashem a reconheceu como justa entre as nações, numa cerimônia na embaixada israelense em Varsóvia, a qual Hannah compareceu com Dawid, com Rivka e com os 3 netos que já tinha naquela altura. Quando o representante de Yad Vashem lhe perguntou se queria dizer algo para o registro, Hannah disse apenas uma coisa: que os presentes lembrariam por muitos anos. Disse que queria que ficasse registrado que os 9 minutos de 12 de agosto de 1942 só haviam sido possíveis graças aos 6 meses anteriores, e que os 6 meses anteriores só haviam sido possíveis graças à certeza de que os 9 minutos chegariam, ainda que não se soubesse quando, e que essa certeza era a única forma de preparação que funciona.
Disse que a certeza não era pessimismo, mas precisamente o contrário. Porque o pessimismo aceita que aquilo que vai acontecer não pode ser enfrentado. E a certeza de que algo vai acontecer é a condição para se preparar para enfrentá-lo. Disse que a diferença entre as duas coisas era tudo. Hannah Spillman morreu em 19 de setembro de 1987, em Varsóvia, aos 76 anos, de causas naturais, cercada por Dawid, Rivka e os netos, que já eram adolescentes e que haviam crescido com a história dos 9 minutos como parte da história de sua família. Da maneira como as famílias têm histórias que são transmitidas não porque alguém as conte por inteiro, mas porque estão no tecido de como a família fala, age e entende o que significa um problema e o que significa enfrentá-lo. Dawid disse no funeral que a mãe lhe ensinara uma única coisa, que era a mesma coisa que sempre lhe ensinara, embora ele nem sempre tivesse entendido que se tratava da mesma coisa. Ela lhe ensinara que o tempo que você tem é sempre suficiente, se foi preparado antes. Que 9 minutos podem ser suficientes. Que 10 quilos podem ser suficientes. Que uma parede pode ser suficiente. Se a pessoa que os tem souber o que fazer com eles. Na Varsóvia de hoje, na área do antigo gueto, que agora é um bairro residencial moderno, onde os edifícios do pós-guerra cobrem o chão onde antes estiveram os prédios do gueto. Há uma pequena placa na Rua Niska, instalada em 2005 por iniciativa conjunta do Instituto Histórico Judaico de Varsóvia e do Museu da História dos Judeus Poloneses. A placa cita a data de 12 de agosto de 1942 e o nome de Hannah Spillman, e diz que naquele lugar, em 9 minutos, uma mulher de 31 anos encontrou espaço para 23 pessoas que precisavam de espaço, e que esse espaço existiu porque ela o havia criado antes de precisar dele. A placa não diz quantos dos 23 sobreviveram. Não é necessário. O que precisa ser dito já está dito. 9 minutos. 23 pessoas. Uma parede que parecia não ter nada atrás. E uma mulher que, havia meses, sabia exatamente o que havia atrás dela.